Beleza, jurados, nós damos sequência assim, julgamento, passamos agora ao interrogatório do segundo acusado a ser ouvido, Edson Luiz Brito Júnior, é isso? Sim, senhor. Edson, então, boa noite, Tiago, vocês de direito, sou responsável aqui pela procuração de julgamento, certo? Faremos seu interrogatório, ok? Sim, senhor. O atual endereço qual que é, Edson? Penitenciária até abril. Ah, não, me perdoe, né? O senhor se encontra preso, mas residencial, se o senhor for liberado, o seu endereço qual que é? Rua Nelson Cortes de Brito, número 116, Jardim Cristal, São José dos Pinhais. Tá, perfeito, ok. Qual que é a profissão do senhor aqui que o senhor faz a vida? Eu entendi que o senhor está preso, né? Mas antes de ser segregado, qual que é a sua atividade? Empresário, senhor. Tá? E o senhor toca em que ramo? Estava no ramo de comércios alimentícios. Entendi. Em média, ganhava quanto nessa atividade? A gente trabalhava em família alimentícia, então não tem como inspecionar uma renda, né? Eu trabalhava com a minha mulher e as minhas filhas, então sempre, às vezes vendia bastante, às vezes vendia pouco. Mas em média, ainda aproximado, né? Se não tiver um número preciso. Eu acredito que a gente conseguia pagar as contas ali e sobrava uns 5 mil pra gente. Tá, entendi. Seria então de remanescente de R$5.000 tirado as despesas que o senhor tinha por ocasião da atividade empresarial. Perfeito. O senhor chegou a frequentar a escola até de série? Sim, senhor, eu estudei, consegui completar o segundo grau completo. Ensino médio, é isso? Sim, tá, senhor. o senhor tem que idade hoje? Tenho 43 anos. Tá, problema de saúde o senhor tem? Não, senhor. Na verdade, quando criança eu perdi o rim, né? O baço e o pâncreas, quando criança caí de bicicleta e... Tá, mas ainda hoje você tem tratamento, medicação ou não? Sim. Sim? Sim. Dentro do sistema penal. Perfeito. Ok. O senhor é casado hoje? Sim, senhor. É com a acusada Cristiana, é isso? Sim, senhor. Ah, e o senhor tem filhos também, né? Sim, senhor. Ao todo são quantos e que idade eles têm? São duas meninas. Tá? A Lana tem 24 e a Amanda tem 17. São os filhos também que o senhor tem com a própria Cristiana, é isso? Sim, senhor. E aí, a Alana e a Amanda, que são filhas do senhor, elas moram com quem? Hoje elas moram com a mãe. Com a mãe, as duas? Sim, senhor. A Cristiana me parece que relatou que a Alana já não mora mais com ela. Sim, senhor. Na verdade, a Lana casou, né? Com o meu genro, David. Tá? E hoje eles moram juntos, casados e... Tem vida própria, isso? Sim, senhor. E aí, em relação à Amanda, ela mora com a Cristiana e depende dela, isso? Sim, senhor. A menor depende da mãe. Entendi. Edson, fala esse processo criminal. O senhor tem ou teve outros? Benedíssimo, na verdade, sim. Eu tive um processo que eu já paguei porque eu estou no cárcere, então eu já assinei uma vara em termos desse processo que eu respondi. Eu observo aqui, Edson, no seu histórico criminal, que o senhor teve aqui uma condenação por um crime de executação, por um fato que aconteceu, quando eu verifico aqui, no dia 6 de 2 de 2015. Você recorda disso? Sim, senhor. A pena aplicada qual foi, o senhor sabe dizer? Aqui eu tenho notação de 1 ano e 4 meses. Sim, senhor. Ok. Na sequência, eu observo que o senhor respondeu aqui por porte e granada de fogo, e a anotação que eu tenho aqui é uma absolvição de primeiro grau e não há notícia de carteira para esse julgado, é isso? Sim, senhor. Na verdade, essa arma, eu era um colecionador, um crack. Na verdade, Edson, o senhor mediador que me interrompeu o senhor, as perguntas que eu faço em relação à história, eu vou conferir os dados, né? O fato em si já é objeto do inquérito, da ação penal, a discussão fica apartada, ok? Mas, ok, tem essa anotação aqui, né? De uma absolvição com porte e granada de fogo. Eu tenho aqui uma outra anotação que trata de um crime também de executação. O dado de infração no dia 3 de agosto de 2017. E pelo que consta aqui também houve uma condenação. E aqui, em primeiro lugar, 1 ano e 9 meses, depois houve uma reforma que me parece levou 1 ano e 4 meses e 15 dias. É isso? Sim, senhor. Na sequência tem aqui o termo circunstanciado, injúria, calúnia e difamação. Na verdade, a gente vai especificar o que seria, né? Mas sobre a extinção da punibilidade, foi um fato que aconteceu no dia 19 de 2 de 2018, se você recorda? Aqui em Matinhos, perdão, foi em São José dos Pinhais. Sim. Tá, ok. Há aqui também uma anotação, eu se verificar exatamente o que dizem esses autos, pelo menos a anotação do sistema orável, isso vai ser de justiça, né?
aqui a porta de arma de fogo. Esse é o mesmo episódio que o senhor foi absolvido ou não? Sim, é diferente? É o mesmo episódio? Eu observo aqui, Edson, que o primeiro episódio que eu referi que o senhor foi absolvido, ele estou aqui em São José dos Pinhais. E é uma outra notação em Curitiba, no trabalho criminal. O que me leva a crer, em princípio, são fatos distintos. Mas com a mesma arma, Benedito. E nesse lá em Curitiba houve condenação? Não sei dizer para o senhor ainda, tive que ver com os advogados. Tá. O que eu verifico aqui no processo é que houve aprovação de uma sentença, pelo que consta aqui, condenatória em 2020. O senhor não foi intimado dela? Não, senhor. Não que eu me lembro, Benedito. Eu vou verificar aqui o que efetivamente aconteceu, sobre o estado de julgado ou não. Aqui consta que foi julgado. Eu sei verificar o acordo, estou aqui no tribunal, por conhecido que ele não provido, de maneira que, em princípio, consta outra condenação por porte de arma. Você não tem conhecimento disso? Não, senhor. Tudo bem, não tem problema, nós seguimos. Pois não. Qual que é a condenação que você fez? Perdão, é o crime contra a administração pública, é isso? O senhor se recorda, só se trata? Sim. E aí houve uma condenação por compulsão, é isso? Não, senhor, não houve. Porque o advogado dele já me falou que não. Tudo bem, de qualquer maneira, como eu disse, né? Ou que não discutir se o fato aconteceu ou não, sobre o que você confere. Então existe esse processo realmente, né? Sim, senhor. Nós vamos sequência. Aí temos aqui esse processo que eu joguei no dia de hoje, para apelar no nome do juiz de dos Pinhais. Há uma outra anotação, que também tem sido justiça, mas já consulto verificar o que é. A terceira vara criminal de Curitiba, de 2019, se você recorda, sabe o que é? Não, senhor. E aí, veja, o que me indicou aqui o vídeo da secretaria é que esse 2019 sim se trata da compulsão. Você se recorda disso? Sim. Vamos em frente, ok? Deixa eu só. Tem aqui também, que tramita na segunda vara criminal dos Cidadãos Pinhais, aqui nesse foro, um inquérito policial que, pelo que consta, foi arquivado, também pelo crime de executação, no dado do fato, em 11 de 12 de 2018. Você recorda? Sim. Ok? Aí tem aqui outros processos que são execuções penais, desdobramentos que eram feitos das condenações que nós tratamos. Tem algum outro procedimento, algum outro processo que o senhor se recorda que eu não mencionei aqui? Não, senhor. Edson, é o seguinte, o senhor tem conhecimento da acusação. Sim, senhor. Já o senhor também conversou com os seus advogados. Sim, senhor. Edson, eu vou aqui me antecipar, eu conversei exatamente, informalmente, na verdade, com os seus professores, e o que eles me disseram, corrija por aí se eu estiver errado, é no sentido de que a orientação deles é que o senhor responda apenas e tão somente as perguntas a serem feitas pelos defensores. Por outras palavras, o senhor não deve responder as perguntas do juiz, do promotor de justiça, dos advogados de assistência, ou dos demais defensores. Esse lembra que perguntas práticas para a sua própria defesa e também se o caso forem julgados. Sim, O senhor senhor. conversou com ele, essa orientação. O senhor está de acordo? Sim. Tá, então o senhor faça essa ressalva que eu fiz em relação com o interrogatório da Cristiana, não precisamos alongar. Você sabe do doutor Elisa, o senhor, né? Doutor Elisa. É o senhor que pergunta isso? Então o senhor tem a palavra? Eu gostaria que se virasse para o João, porque afinal de contas são eles os destinatários da avaliação. A respeito dessas perguntas que o doutor juiz fez para o senhor, essa questão de ter porte de arma, não ter essas coisas desse tipo, ou comprar um carro sem olhar a procedência e tal, eu vou resumir aqui porque eu gosto de ser prático. Alguma vez o senhor foi preso antes deste problema, deste processo de hoje? Não. Então está bem. O senhor deu depoimentos em outros momentos do processo. Se tiver alguma divergência lá ou aqui, eu gostaria que hoje fosse o depoimento mais assim sincero do senhor, porque hoje é o dia da verdade. Então, senhor Brites, nós temos perguntas aqui que a sociedade de São José
representada pelos jurados e juradas, gostariam de saber onde o senhor nasceu e quem eram os seus pais. Eu nasci em Curitiba, eu sou filho do Edson Luiz Briggs, sou filho da Doralice Ferreira dos Santos. No que os seus pais trabalhavam? Meu pai é funcionário público, trabalha no Estado, se aposentou agora, e a minha mãe é cabeleireira. Em que escolas o senhor estudou? Eu estudei no colégio público, no Uberaba, eu sou nascido no Uberaba, minha família é toda de lá. O meu nome, meu sobrenome já vem de bastante tempo de lá, então eu sou nascido e criado no Uberaba, estudei na escola Conselheiro Carrão. E em que empresas o senhor trabalhou? Doutor, eu casei muito cedo e desde então eu sempre trabalhei. Quando eu conheci a Cris, eu só tinha 17 anos e ela tinha 15. A gente começou a namorar e namoramos por 2 anos. Ela foi minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. E depois de 2 anos a Lana nasceu e a gente se casou. E eu já, com 18 anos, eu já entrei na Audi, na Volkswagen, que é uma montadora que tem aqui em São José. Eu fiquei lá durante 8 anos trabalhando lá. Qual montadora? Volkswagen do Brasil. Ok. Mais algum lugar que o senhor trabalhou? Sim, eu trabalhei em várias montadoras, né? Trabalhei na Renault, trabalhei na Craft, na Mondelez, na produção. Então a nossa vida sempre foi uma vida de trabalho, tanto minha quanto da Cris. Me diga uma coisa, já que o senhor adiantou aqui uma pergunta minha. Como é que o senhor conheceu a sua esposa Cristiana? Também, se ela foi a sua primeira namorada e o senhor foi o primeiro namorado dela. Doutor, foi mágico. E jurados. Foi mágico que a Cris veio embora de Foz do Iguaçu para tentar ganhar a vida aqui com os pais, arrumar um trabalho com os pais dela. E a gente se conheceu porque ela estudava do lado da escola onde eu morava. Então eu morava do lado da escola e ela veio e começou a estudar na escola. E daí a gente se conheceu, ela com 15 anos e eu com 17, e a gente começou a namorar. Ela tinha 15 e o senhor 17. Sim, senhor, isso em 1998. Testando. Obrigado. Então, naquele tempo que você conheceu a Cris, vamos chamar assim, ela tinha 15 e você 17, ok? Sim, senhor. Então, questão de religião, vocês são cristãos? Sim, somos católicos, tementes a Deus, doutor. Como foi o casamento? Cartório, igreja? Acho que essa é a parte da vida que a gente chama felicidade, né? Porque a gente casou em 2000, no ano de 2000, a gente primeiro ficou noivo, depois a gente casou aqui na igreja matriz de São José dos Pinhais, em 2000, no mês de maio. Como é que foi o nascimento da filha mais velha, da Lana? Alegria, toda a família, aquela coisa bonita. A Lana foi a primeira neta do seu Pedro, foi a primeira neta da avó Jessi, foi a primeira netinha do Boedo e da avó Licinha. Veio num momento mágico pra gente. A Lana é de outubro de 2000, então quando a Cris casou, comigo, ela já estava grávida da Laninha de 2 meses, né? Então a gente casou em maio e a Laninha nasceu em outubro. Felicidade.
felicidade, doutor, feliz de ser pai, feliz de ter uma família, de constituir uma família do lado da mulher que eu tinha escolhido para mim. E depois, como foi a gravidez e o nascimento da segunda filha Amanda? Mais lindo ainda, o que eu sei aqui é que o senhor ficou todos os dias no hospital, junto com a Cristiana, cuidando da esposa e do novo filho. A minha Amanda, doutor, minha Amanda é maravilhosa, nasceu em 2007, a gente conseguiu se preparar para ter ela, a gente queria mais um bebê, a gente já estava trabalhando, eu e a Cris trabalhava na Brasil Telecom, ela trabalhou lá durante 14 anos, se não me salva a memória, mas muitos anos, e eu também trabalhando, e a gente decidiu que a gente queria mais um bebê. E quando a Amandinha nasceu, eu fui para o hospital com a Cris e me internei junto com ela. A gente se internou na quinta e só saímos de lá no sábado com o bebezinho. Então, quando a Amandinha nasceu, eu vi o parto. Quando a Amandinha nasceu, eu dei o primeiro banho nela na maternidade. E foi o melhor parto, doutor, da nossa vida, foram elas. Hoje a Amanda tem 17. Você e a Cris tinham uma loja e as filhas ali ficavam com vocês na loja? Na época dos fatos, a Amanda tinha 11, né, doutor, quando aconteceu tudo isso, toda essa tragédia na nossa vida, e agora ela tem 17. E sim, doutor, a gente tinha juntado o dinheiro em final de 2016, aí a gente comprou uma loja, compramos um Bula, lá em Santa Felicidade, no bairro do Jardim Itália, e a gente se aventurou no comércio. Então, a Lana trabalhava no caixa, a Amandinha ficava lá com a gente porque era pequenininha, e a Cris na limpeza, passando pano de chão na loja, e eu na reposição. Então a gente trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite todo dia, de domingo a domingo, sem folga, doutor. Então em 2018 o nosso ramo já estávamos nisso, então a gente estava trabalhando de sol a sol todos os dias, nós 4. Nós saímos daqui de São José todos os dias cedo e se jogávamos lá para Santa Felicidade e voltávamos só 8 horas da noite para poder dormir e no outro dia estar lá de volta trabalhando. Antes da festa do aniversário da Lana lá na Cheve, vocês tiveram um jantar em família para comemorar no exato dia do aniversário dela. Me parece aqui que é 24/10. Doutor, me lembro, era uma quarta-feira. Meu bebezinho fazia 28 anos, uma alegria para mim, meu bebezinho que eu vi nascer, ela estava maior de idade. A gente reuniu aí o meu sogro, a minha sogra, o meu amigo, minha amiga, o filhinho deles, a Amanda, eu e a Cris, e fomos jantar para comemorar o aniversário dela na quarta-feira, dia 24, doutor, entre família. E por falar em Cheve, vocês foram juntos no mesmo carro para essa festa na Cheve? Foram no mesmo carro, felizes, em clima de alegria? Muito feliz, doutor. Ela decidiu que ela queria fazer um aniversário para comemorar os 18 anos. Eu conversei com a minha esposa, falei, vamos fazer esse aniversário para ela, né? Ela quer. Como a minha vida inteira eu trabalhei com a minha família, tudo que a gente fez, que a gente viveu, que a gente construiu, éramos para a gente, para nós 4. Então a gente optou por realizar esse desejo dela de fazer o aniversário na Shed. Ela se encarregou dos convites, ela se encarregou dos camarotes, ela se encarregou de convidar as pessoas, e a gente ali como pais e família, a gente apoiou ela, doutor. Durante a festa, você ficou na mesa com a tua mulher e filha ou ficaram recebendo os convidados? Como é que foi lá naquele lugar, na Cheve? Me lembro, doutor, bem,
a gente ficou recebendo todas as pessoas que entravam no camarote, a gente recebia, dava um abraço, agradecia por estar ali naquele momento com a gente, naquele momento que pra gente era alegre, feliz, em família, em respeito, em amigos, em alegria. E a tua filha Alana estava com o marido dela, o David? Sim, senhor, a Alana já estava com o David desde então, eles já namoravam, né? Ele veio pedir para mim a permissão, a minha bênção para namorar a Alana, para mim e para a Cris. A gente aceitou até então, porque ele era uma pessoa boa. Então, a Alana nunca tinha tido um namorado. E sim, ela estava com o marido David, Eugênio. E falar um pouquinho aqui do Daniel. Ele teria estado no ano anterior, no aniversário da Alana. E nesse aniversário anterior, o Daniel tinha importunado, vamos chamar assim, uma convidada da festa, que foi salva pelo Renan? Sim, doutor. Desde que as minhas filhas nasceram, a minha maior alegria como pai era fazer todos os aniversários delas. 1, 2, eu vivi até enquanto eu estava livre, não no cárcere. Fiz 11 aniversários para a Amanda e fiz 18 aniversários para a Alana. Então aquele dia, sim, doutor. Mas nesse ano anterior, teve esse incidente com a Daniel, esse abuso ou importunação de uma convidada. Lembra do nome da convidada? Sim, senhor. O aniversário de 17 anos da Alana, quando antes, a gente fez num sítio aqui em São José dos Pinhais. Manuele. Sim, senhor. O nome da menina era Manuele. Então a gente fez esse aniversário para ela, de 17 anos. Ela também convidou os amigos. Aí a gente fez uma festa para ela com o DJ. Então, em um certo momento, a gente também recebeu todas as pessoas que chegavam. Os meus parentes foram convidados também, vários parentes meus. A festa de um ano antes. Sim, senhor, a festa de 17 anos. E em um dado momento, eu percebi que um menino chegou para mim e falou que tinha acontecido um fato. Tinha um palco, eu estava na parte de cima do palco escolhendo as músicas como DJ. O menino chegou em mim e me chamou, falou: ó, aconteceu um negócio, vem aqui. Eu fui, desci, embaixo do palco tinha um galpão, onde entrava pro banheiro. E nisso tinha uma menina lá, a Manuele, era uma amiga da Alana. Essa menina estava com o vestido para cima aqui, já. Quando a gente chegou, as meninas em cima dela, eu falei: o que aconteceu? A primeira coisa foi pedir para baixar o vestido da menina para entender o que estava acontecendo. E nisso, esse menino falou para mim: cara, o cara tentou importunar ela aqui, estava tentando abusar dela. Eu perguntei pro menino quem era essa pessoa e ele falou que era o Daniel. Eu sei que não, aí todos já falaram que não, mas a Alana alguma vez flertou ou namorou o Daniel? Nunca, doutor. Nunca. O primeiro namorado da Alana foi o meu genro, que é hoje marido dela, o David. O primeiro namorado não foi David, casou com ele. Sim, senhor. Quem era a mulher que ficou um pouco de tempo com Daniel na Shed, naquela festa do Dia dos Fatos? Seria A Evelyn. a Evelyn. Ela era menor de 21 anos, tinha perto de 21. Qual era a idade dela? Ela era menor de 21, porque ela tinha a idade da Alana, então ela beirava ali uns 18 anos e pouco. No decorrer daquela noite da festa na Shed, o Daniel foi dispensado pela Evelyn, que disse que não queria ficar com ele, e aqui teve relato de que ele era muito invasivo. Como é que é essa questão? Sim, ela comentou isso com a gente, que ela não queria ficar com ele e que ele ficava incomodando ela, assim, cantando ela, invasivo, e ela questionou isso daí com a gente. Você sabe se teve alguma confusão com o Daniel na frente da Shed, com uma mulher e os amigos dela que teriam afastado
Daniel aos empurrões. Sim, a gente ficou sabendo que na saída da shed ele tinha passado a mão numa menina, mexido com a menina, e os amigos dela que estavam com ela na saída não gostaram e foram para cima dele. Eu me lembro que a segurança interviu, várias pessoas, os 5 seguranças seguraram os meninos, porque os meninos não gostaram do que ele tinha feito com aquela menina na saída da shed. Tem imagens disso, inclusive? Sim, na verdade eu vi, né? A gente viu depois essas imagens. Aqui no processo, então, eu vou passar essa parte. Sim, senhor. Quando vocês voltaram da festa para casa, entraram no carro, na shed para ir embora, vocês estavam quantos no carro da família? Quem eram? Nós estávamos em 6 pessoas no carro. 6. Sim. Estava eu dirigindo, a Cris no passageiro, a Alana e o David, o meu primo Eduardo e a namorada dele na época, a Thaís. Nós estávamos em 6 pessoas. O senhor, sua esposa, sua filha, seu genro. O meu primo e a minha prima. Perfeito. Vocês foram os primeiros a chegar em casa naquela madrugada? Sim, a gente foi os primeiros a chegar, né? Mesmo porque era a minha casa e eu cheguei primeiro. Quando vocês chegaram em casa, quais foram os primeiros passos? O que aconteceu lá? Ficaram algum tempo na churrasqueira, conversando, fazendo brincadeira? Doutor, era 18 anos da Lana, a gente estava feliz, a gente estava comemorando, era um dia muito especial para mim, os meus amigos que foram convidados a estar lá, os meus parentes, os meus primos. Então a gente estava feliz, a gente só estava se divertindo, dançando e comemorando. Como foi que a Cristiana foi colocada no quarto? E por que foi levada ao quarto? Quem levou? Foi você e a Lana? E por quê? A gente chegou, eu me lembro muito bem, doutor. A gente chegou, aí a gente ligou a caixa de música, a gente começou a dançar, se divertir. E a Cris estava com fome. E, como eu disse, doutor, a minha família sempre foi tudo para mim. A minha família é o meu amuleto da sorte. A minha família é o tudo do meu coração, as minhas filhas, a minha esposa. Então ela estava com fome. Ela falou, Ju, estou com fome. Eu peguei a frigideira, fritei um ovo, peguei o prato, pus o ovo no prato e dei para comer. Ela comeu esse ovo no sofá. Eu falei, vou botar você na cama. Botei e falei pra Lana, pega os shorts pra pôr na tua mãe. A Lana pegou os shorts, botou nela. E eu levei ela pra cama com a Lana. E botamos ela pra dormir na nossa cama, na nossa casa, no nosso quarto. Eu acho que essa próxima, todas são importantes, mas nós estamos chegando agora no assunto que é tema aqui do processo criminal. Quando a Cristiana foi colocada no quarto por você e pela Alana, eu pergunto, o Daniel ainda não tinha chegado na sua casa? É correto afirmar que ele chegou tipo 40 minutos, 30 minutos depois que ela já estava no quarto dormindo? Não é correto, como é certeza e é a verdade. Eles chegaram no outro Uber 40 minutos depois que a Cris já estava dormindo. 40 minutos depois que nós já tínhamos botado ela na cama. E como foi que Daniel chegou na casa de vocês naquela noite? Ele havia sido convidado, mesmo assim por educação, você acabou recebendo ele. Fale disso que é importante. Doutor, eu tenho uma parceria com as minhas filhas, sempre tive. As minhas filhas sempre foram as minhas melhores amigas, a gente nunca teve segredo. A gente sempre jogou com a verdade, a gente sempre foi amigo, eu sempre fui o herói delas. Aquele dia
quem que vai? Ela falou, pai, são minhas amigas. Eu falei, tudo bem então. Só que quando chegaram lá, eu vi o Daniel. E eu sabia que ele não tinha sido convidado porque ela tinha falado para mim. Ela já tinha falado quem viria, que eram as meninas. Então, quando eu vi ele, a gente recebeu, mas ele não foi convidado, mas por educação, como eu sempre fui anfitrião, a gente recebeu, mas ele não foi convidado para estar lá aquele dia. A Alana te falou naquele momento, não, mas eu não quero que venha mais ninguém aqui. Você teria dito para ela, não, mas estão aí. O senhor acredita, doutor, que eles chegaram e eles apertaram o interfone. Daí ela viu que era eles, e daí o senhor acredita que ela falou, pai, eu vou dormir. Eu não quero eles aqui não. Falei assim, filhinha, mas eles estão aí na frente, filhinha. Vamos receber, porque eles estão aí na frente, vamos receber. E aí a gente recebeu. Para melhor receber as pessoas que estavam lá, você e o teu genro foram ao mercado comprar bebida, umas coisinhas mais. Como é que foi esse episódio da tua saída? Aí o Daniel já estava lá dentro e você sai e vai ao mercado com o teu genro. Como é que é isso? Doutor, a gente estava lá atrás, eles chegaram, a gente recebeu eles, a gente estava dançando. E o Daniel chegou para mim, perguntou se tinha vodka. E eu falei para ele que não tinha vodka, que tinha só uísque e cerveja. Aí ele pegou e falou para mim, você vai lá pegar uma vodka pra gente? Aí eu falei, vou. E eu, na minha inocência ali, não sabia que ia acontecer tudo isso, doutor. Eu peguei o carro, chamei o David para ir comigo. Falei, David, vamos no mercado comigo. Eram 8h05 da manhã. Peguei o carro e me desloquei até o mercado lá perto da minha casa, doutor. Quando eu cheguei no mercado, o rapaz estava abrindo o mercado, eu entrei, comprei a vodka, comprei os energéticos, comprei um pacote de gelo, paguei, o David nem do carro desceu, ficou me esperando, eu entrei no carro e voltei para casa. Mas... Não, vamos lá, posso perguntar? Sim. Quando você voltou do mercado com teu genro, descreva o que aconteceu. Você volta do mercado com as coisinhas ali para melhor atender os teus convidados, abre o teu portão lá e entra. O que aconteceu? Os passos ali, como foram? Quando eu voltei com a vodka, o energético e o gelo, eu botei em cima da mesa, eu vi as meninas, as amigas da Lana, eu peguei os copos de plástico, montei as bebidas, servi e dei na mão de todo mundo cada copo para eles tomarem. E nisso eu percebi que o Daniel não estava ali. Eu já olhei, mas eu não imaginava o que estava acontecendo. Eu percebi porque, como ele pediu para mim sair de casa e comprar aquela vodka, eu queria servir ele e ele não estava ali, mas eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia onde ele estava. Eu nem imaginava que ele estava lá no meu quarto, na minha cama, com a minha mulher. Ele pediu assim, tipo, vem vodka, eu quero vodka, vai comprar. Sim. Como é que foi isso? Ele pediu para mim, ele falou, tem vodka? Eu estou tomando vodka, tem vodka? Eu tomei vodka, ele falava, eu tomei vodka a noite inteira e tem vodka. Eu falei, não tem, só tem uísque e cerveja. Aí ele falou, você não quer tomar vodka para mim? Quer comprar uma vodka? Eu falei, Bom, sim. perfeito. Vamos adiante. Mas, alguns minutos depois, você chegou, que consta aqui, você foi ao quarto ver como estava a Cris. Como é que é isso? Você tentou abrir a tua porta do teu quarto de casal, que estava chaveada por dentro. Como é que foi isso? Doutor, na hora que eu estava mudando as músicas na caixa de som, eu escutei um grito. Era longe, mas eu conseguia saber que não era um grito normal. Meio abafado, assim? Muito abafado, muito abafado. Eu senti que vinha de dentro da minha casa. E na primeira vez eu escutei ele abafado. Na segunda, eu já escutei mais nítido pela segunda vez e era socorro. Vindo do quarto. Eu não sabia de onde estava vindo, eu sabia
sabia que era de dentro da casa, mas eu não sabia de onde era. Nesse momento que eu escutei esse grito, eu peguei e entrei dentro de casa. Um dos irmãos ouviu e entrou comigo. Um dos irmãos por fora. Eu só não sei qual dos dois, porque eles são gêmeos. Só um pouco. Para entender, eu fui conhecer lá a equipe. Tem um jardim, tem um portão da entrada, a casa fica no fundo aqui. Você entrou, abriu o portão eletrônico, entrou. Quando você chegou na entrada da, não vou chamar de garagem, porque ali tudo, né? Você entrou do lado esquerdo uma sala pequena, indo reto uma churrasqueira. Então foi quando você chegou na porta da sala ali, vamos chamar assim. A hora que eu escutei o grito foi na porta da cozinha. Estava na porta dos fundos lá, aquela porta branca. É que dá a impressão que é longe, mas é tudo pertinho, né, um do outro ali. Eu entrei por ali. E como o menino, um dos irmãos por cota, era o Eduardo por cota, que também ouviu. Eu falei, você ouviu? Ele falou sim. E eu entrei já para dentro da casa e fui direto na porta do quarto. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu tentei abrir a porta estava fechada. E eu falei, mas a Cris não fecha a porta para dormir. E eu deixei ela aqui há 1 hora atrás, uns 40 minutos atrás, e a porta estava aberta. Por que a porta está fechada? Nesse momento eu tentei abrir a porta não abriu. Eu dei a volta, passei pela sala e fui na janela do quarto. As janelas eram só encostadas. E eu peguei, abri a janela. Quando você abriu a janela, pelo que eu vi lá também, pelo que consta aí, tinha aquelas cortinas blackout fechadas, né? Aquela cortina que corta a claridade, assim, a pessoa dormir. Você abriu a janela, uma janela baixinha, na altura dessa mesa, mais ou menos, que dá para o jardim, da entrada da casa. Então, você abriu a janela, afastou o blackout, e o que você viu? É importante os jurados saberem o que você viu quando abriu aquele blackout. Eu abri a janela, o porcote estava atrás de mim, aqui na minha direita. Eu abri a janela primeiro e puxei o blackout para a esquerda. Quando eu puxei o blackout, ele estava em cima dela. Ele estava montado assim em cima dela. Ela embaixo e ele em cima dela. Estava em cima dela? Sim. E você estava fora ainda? Quando eu puxei, doutor, o blackout que eu vi, eu já pulei a janela, porque na hora que eu puxei, que eu vi ele, eu já passei a perna, a janela dessa altura aqui mesmo, é muito fácil para pular, é uma janela muito grande. O vão assim é muito grande. Eu já pulei a janela e já fui em cima dele para mim tirar ele de cima dela. Quando eu olhei ele estava de cueca, de camiseta e com o pênis para fora da cueca, pelo lado aqui. E esfregando o pênis nela, em cima dela. Você abriu. Na hora que eu abri, a primeira coisa, quando eu cheguei que eu vi ele em cima dela. Quando eu fui para a cama, eu consegui ver que ele estava com o pênis para fora dela. Para fora da calça e em cima dela. Bom, aquela janela, se levantar a perna, passa para dentro. Eu estive lá, é mais ou menos dessa altura, assim. É exatamente dessa altura, doutor. O que o senhor sentiu quando viu aquele homem em cima da sua esposa, na sua cama? O que o senhor sentiu ali, na intimidade do seu lar, aquele quadro na sua frente? Doutor, eu só queria ajudar ela. Eu só queria repelir aquilo ali, tirar esse abusador de cima dela. Era isso que eu queria, eu só queria proteger ela. O meu foco na hora foi só proteger ela.
tirar ele de cima dela, era cessar aquilo ali. Aquele momento era só o que eu conseguia pensar, cessar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Quando eu vi que, quando eu cheguei na cama, que eu fui em cima dele, que eu vi o pênis dele para fora, daí, doutor, desculpa, eu fiquei louco, fiquei possesso, fiquei cego, foi muito difícil, doutor. Eu posso resumir assim: você abriu, viu, pulou a janela para dentro e já foi em cima dele, e isso tudo foi em fração de segundos. Muito rápido. E aí você já começou a bater nele. Sim, sim. E nesse momento, a Cris se batendo, qual foi a reação dela? Doutor, eu me lembro perfeitamente do que aconteceu. Eu me lembro perfeitamente. Eu já peguei ele, já joguei ele pro lado esquerdo da cama, porque ele estava no lado direito. Do mesmo lado onde ele fez as fotos, era do lado que ele estava. Ele fez as fotos do lado direito da cama. Eu joguei ele pro lado esquerdo da cama e já comecei a bater. Comecei a bater, porque pela situação que estava acontecendo, isso eu olhei a Cris pegou e foi tentar. Quando eu tirei ele de cima dela, ela foi tentar chutar ele e caiu da cama. Sim, tipo, ela foi tentar chutar ele assim, e como ela estava na beira da cama do lado direito, ela caiu. Ela caiu pro lado da cama. E eu já peguei, botei ele na cama e fiz a mesma coisa com ele. Montei em cima dele e comecei a bater. Eu tenho aqui uma observação a te fazer. Quem é que entrou ali no quarto? Eu sei que era um tumulto, mas quem que entrou ali para tentar socorrer, tentar te ajudar, tentar alguma coisa ali com você? Ou de repente já bateram, derrubaram a porta, entraram, foi aquele tumulto? É a minha pergunta aqui. Você bateu nele, arrastou ele para fora do quarto? Pode entrar. Sim, doutor, eu comecei a bater, eu só queria bater, eu foquei em bater nele, no abusador. Meu foco era isso, era cessar aquilo ali com agressões, simplesmente isso. A Cris, quando ela caiu da cama, ela levantou e pulou a janela. Então ela caiu da cama e pulou a janela, ela saiu da janela. Perfeito. Você parou, começou a bater, e bateu bastante, ali dentro do quarto, né? Desesperado e tal. Daí depois você arrastou ele para fora do quarto? Sim, aí estouraram a porta. Eu não sei quem estourou a porta, porque eu estava focado ali. Eu só sei que estouraram a porta. Quem foi eu não consegui ver, porque eu estava olhando esse abusador. Claro, talvez pelos gritos, aquela coisa toda, estouraram a porta. Os meninos vieram, alguns entraram pela janela, não sei quem, outros entraram pela porta, eu também não sei quem. O momento que eu olhei, estava todo mundo dentro do quarto. Tá, aí você arrastou ele para fora, lá pro jardim. Sim, nesse momento eu já tirei ele dali e arrastei ele, passei pela sala e levei ele para a parte de fora. Tem um ponto importante aqui que eu penso que seja e é: tinham pessoas que pediam para o senhor parar de bater? Doutor, várias pessoas pediam. Tá, perfeito, mas aí em especial, a tua mulher Cristiana pedia para você parar de bater ou parar com aquilo? A todo momento ela falava: para, Júnior, para, não faz isso, para, não faz, para, por favor, pare. Isso, ela estava no sofá, você passou arrastando ele pro jardim. Ela estava sentada no sofá com mais duas meninas, tinham duas meninas com ela estava chorando, ela parou de chorar quando ela viu ele, ela parou de chorar, ficou de pé, junto com as duas meninas e falou: para, não faz isso, pare de bater, para. Perfeito. Bom, a crise incentivou você em algum momento a continuar agredindo? Ou tipo, tira ele daqui, mata ele lá fora, alguma coisa assim? Doutor, em nenhum momento. Perfeito. Aliás, a juíza de primeira instância absolveu a Cristiana, quer dizer, pronunciou. O tribunal depois mandou ela a júri. Perfeito? Tá. Só uma questão de A Cristiana, eu pedi para a defesa, naquela confusão, a palavra é minha. Não, mas é minha palavra. não,
Mas bem ele assim, não vai responder. Não é bem assim, eu não quero Dirija-se fazer ao assim. juiz, então. Doutor, dirija ao juiz, Dirija-se ao juiz. dirija ao juiz. Aí ele- Diga para que seja feita sustentação oral aqui, falando o que a juíza decidiu. Mas eu vou falar muito disso no júri. Não, no júri, aqui é outro Não, eu estou perguntando para ele. É outro momento. Se a juíza de primeira instância pronunciou a mulher. Bom, naquela confusão, o abusador da Cristiana, o jogador Daniel, foi colocado no porta-malas do carro. Doutor Elias. Foi. Doutor Elias, sim. Por gentileza. A observação que foi feita pelo Ministério Público, na verdade, é uma observação que cabe para toda e qualquer situação de discussão, é que se não se precisa de debates, né? Que não haja a apresentação de uma fase que não é própria para isso. Mas, interessante, doutor. Doutor Elias, deixa eu só concluir o meu raciocínio, porque do contrário, se a gente ficar aqui um tentando falar mais alto que o outro, não há atração. Então eu vou fazer diferente. Eu vou passar a palavra para o senhor faz a exposição devida, aí quando o senhor encerrar, o senhor diz que encerrou e eu falo. Pode ser? Eu vou prosseguir então. Não, pode falar a respeito. O senhor me interrompeu, fica à vontade, pode falar. Bom, eu vou falar. É para ele continuar as perguntas ou não? Só um pouco. Não, doutor Elias, é que eu. Então, o senhor consegue me entender, doutor Elias? Ele ainda vai deliberar a respeito de algo que nós não entendemos, é para aguardar um pouco. Também não entendi. Perfeito. Também não entendi. Para aguardar um pouco. Vamos em frente. Para aguardar. Beleza. Não, eu repito. Eu ia fazer uma colocação, mas é que o senhor me interrompeu. E aí eu disse que não era adequado que interrompesse o outro quando falava. E como eu percebi que o senhor tinha algo a dizer, eu disse que eu ouvi a palavra, o senhor pode pegar e fazer a sua consideração acerca do que o promotor disse, e aí quando o senhor encerrasse, o senhor me avisaria. Né? E aí então eu falava para que não fosse interrompido vocês. Então eu questiono assim, em relação ao que o promotor disse, o senhor tem algo a colocar. Se não tiver, não tem problema. Exato. Posso fazer um desabafo? Não pode falar do antecedente, certamente não estou falar do antecedente dele. Mas eu deixei falar. Eu perguntei se ele tinha sido preso. Uma vez ele disse que nunca. E nunca foi preso mesmo. Vou prosseguir aqui. Doutor Luiz, agora só por gentileza, eu vou fazer uma colocação, conforme todos, certo? Eu peço gentileza não se interromper. Iniciando pela menção do professor Gins, em relação à defesa dos clientes, nós temos previsão expressa aqui em relação ao interrogatório, no sentido de o juiz questionar acerca da pregressa do acusado. Foi isso que foi feito. Não há porque. Isso aqui. Então não há porque discutir a respeito disso. O outro ponto vai ser também aqui breve, direto, que vai acontecer. O interrogatório é como que a defesa faça a pergunta. O acusado responde. Se houver uma inversão, hoje não é regra absoluta, mas se houver uma inversão no sentido de que a pessoa que pergunta fala mais que a pessoa que havia de responder, é porque talvez o procedimento não tenha sido seguido. E eu quero crer que foi isso, foi essa observação que foi feita pelo promotor de justiça. Só observar isso, que é o que consta na lei, nós conseguimos aqui sem maior discussão. Certo? Eu agradeço. Eu vou fazer o seguinte, então. Obrigado, doutora. Eu vou perguntar e você vai me responder. Bom, vou continuar. Então eu estava me perguntando, naquela confusão, briga, aquele alarido, o Daniel foi colocado no porta-malas do carro? Sim. Perfeito. Existe no processo relato aí que o senhor foi dirigindo o carro daí por aí? Sim. Essa questão, ele foi para o porta-malas do carro, o senhor catou, vamos dizer assim, catou o celular dele e levou junto? Sim. Tá. Qual era a sua intenção ao levar o acusador Daniel
no porta-malas do carro. O que o senhor queria disso? Doutor, a todo momento eu só queria levar ele para um lugar e deixar ele do jeito que ele estava, para ele passar vergonha no meio da rua, em outro lugar. Era isso que eu queria fazer. Desde o começo, minha intenção era largar ele no lugar para ele passar vergonha do que ele tinha feito comigo. Então, o senhor queria largar ele pelado, vamos dizer assim, numa das ruas de São José dos Pinhais. Exatamente. Ele passar vergonha. Naqueles momentos, o senhor, quando viu as imagens do celular, escutou os áudios, ficou mais enfurecido ainda. Como é que foi o senhor ter acesso ao que nós vamos ver aqui muito durante o júri? E o senhor, como parte, sabe que nós demonstramos as provas do processo. Eu estava indo na BR em um determinado momento, eu peguei o telefone dele e comecei a ver tudo que ele tinha feito. Comecei a ver as fotos, comecei a escutar os áudios. Depois que eu escutei o áudio, que eu vi a mensagem, que eu vi a foto, meu Deus, eu fiquei, na verdade, eu fiquei louco, fiquei enfurecido, fiquei cego, fiquei com raiva. Porque naqueles áudios e nas mensagens ele falava, comia coroa, kkkkkk. E o outro menino falava, comeu dormindo ou acordou? Eu vi as fotos, e depois eu vi o áudio, que é o áudio que ele manda naquele momento. Depois que eu vi aquilo, eu já estava passado com a primeira situação. Na hora que eu peguei ele na cama, depois que eu vi os áudios e as fotos e as mensagens, foi muito pior. Esse áudio que você ouviu naquele momento no carro. Não sei o que é. Caralho, sendo hoje, tá? Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado, viado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, um namorado da novinha não sei onde tá, o marido da coroa não sei onde tá. Moleque, não sei o que eu faço, me ajuda. Esse foi um dos áudios. Doutor, tinha mais. Nós vamos. Eu vi mais, eu vi muito mais coisa. Muito mais coisa. Doutor, eu queria que ficasse ressaltado, doutor, que em um dado momento que ele fala, desculpa a palavra, né? Mas ele fala, comi a coroa, comi ela, kkkk. Essa foi uma das imagens que você viu. Só para adiantar aqui, essa foi uma das imagens que você viu. Sim. E ele estava com o ombro encostado na tua mulher, é isso? Sim. E tua mulher do lado. Isso antes de você chegar no quarto. Ele fez uma selfie. Sim. Vamos ver então aí para frente a questão dos primos, dos áudios e dos primos. Só isso. Doutor Elias, eu tenho que fazer novamente essa observação, né, porque a gente aqui não incorre algo que somos hoje no limite. O senhor faz perguntas e ele responde. Esse não é o momento apropriado para que se faça discussão do material do processo. Tudo bem, eu vou sei fazer isso, certo? evitar o cansaço do jurado. Então,
ele viu esse áudio e outros prints ali de conversas, mas nós vamos explorar isso durante o júri, como disse o doutor Juiz. Na sequência, você, tipo, levantado na direção do carro, você tomou rumo para o primeiro caminho de mato que você viu? Sim, doutor. Nesse momento, eu estava na BR-277. A minha ideia era largar ele no pedágio. Eu fui até antes de eu ver o telefone, eu falei, vou largar ele lá no pedágio da BR-277. Para ele voltar pelado de lá. Quando eu vi no telefone, que eu ouvi as mensagens e as fotos, eu peguei e virei para a direita, ali sem rumo. Virei para a direita e saí da BR. E peguei uma estrada que era uma estrada de chão. O doutor Juiz, antes, no começo do interrogatório, é obrigatório uma pergunta. Ele fala para você que a confissão é um fator que atenua a pena, atenua duas situações. Então, neste momento, aqui, perante os jurados que representam a cidade de São José, você vai daqui para frente confessar que você realmente matou o Daniel? Sim. Então eu vou prosseguir nas minhas perguntas aqui, mas eu quero, claro, confirmar a confissão dele quanto à morte da vítima, no caso da sua 220, Daniel. Bom, então você entra numa estrada de mato e mais adiante num lugar deserto. Você parou o carro, ainda estava com uma fúria incontrolável. Você conta essa parte para nós, como foi? Você está fazendo sustentação agora. Eles não querem que ele confesse. Então você não confessa para agradar eles. Não foi você que matou o outro. Só estou falando menos que Tu. Mas o senhor nas testemunhas de acusação fez da mesma forma e nós... Não, eu perguntei. Falou sim, você repetiu que ele tinha falado. Falava sim. O senhor pode prosseguir isso? O senhor pode prosseguir então a contar? O senhor disse que chegou até no local, e aconteceu o quê? O senhor tinha falado, o senhor que fala, certo? Pode me chamar. Sim, senhor. Obrigado, presidente. Nesse momento que eu desviei o caminho, eu entrei nessa estrada de chão, tem um negócio que chama... Eu não sabia que isso existia, eu tive que passar por isso para mim entender essa palavra. Muitos conhecem. Chama teto preto. Eu não consegui ver mais nada. Ficou tudo preto, eu estava muito nervoso, tremendo, minha boca secou, meu coração veio no pescoço, eu fiquei cego, eu peguei um caminho que eu nem sabia onde eu estava, porque eu não conheço aquele lugar ali que eu estava, naquela região, eu nunca andei naquela região ali, que era uma região de estrada de chão, e eu não sabia onde eu estava, estava muito louco. Eu já peguei, entrei, andei até um determinado lugar e parei o carro. Nesse momento eu já desci do carro, já abri o porta-mala e já aconteceu tudo. Então é certo dizer que você abriu o porta-mala, naquele momento, desceu, foi atrás do carro, abriu o porta-mala e matou o Daniel. Sim. É triste, mas é isso que aconteceu. Agora, depois de morto no porta-malas ali, ou saindo ou tirando, você arrastou o corpo para debaixo de uma árvore. É isso? Sim. Eu já, depois do acontecido, eu já puxei ele. Eu tirando do porta-mala, já tinha acontecido, eu peguei e arrastei ele, tirando. Tinha uma estrada, eu me lembro que tinha uma estrada, eu puxei, tirando da estrada. Pode prosseguir. Cara, eu tenho sim um esclarecimento. Os rapazes que estavam no carro neste momento desceram do carro para te ajudar
desci do carro, eu não vi nada. Eu só fui pro porta-mala, eu foquei no abusador. Meu foco era ele. Eu abri o porta-mala e aconteceu. Eu não sei se os meninos desceram, depois eles desceram, mas na hora eu não vi se eles desceram, porque eu não estava preocupado em ver o que estava ao meu redor. Eu não consegui ver quem desceu, quem não desceu, quem foi. Eu não consegui. Eu só estava preocupado com ele. Mas ninguém, digamos, que ajudou a matar alguém lá, Não, eu fiz isso sozinho. Entendeu? Você puxou ele lá para cima. Sim. Peguei pelos braços e arrastei ele tirando da estrada. Veja, não tem como, claro, gente, não lamentar o que aconteceu. Mas agora é uma pergunta que nos fez, inclusive, a não pedir transmissão, o juiz convidou, presença do menor. A pergunta é direta. Depois de morto, você arrastou para aquela árvore. Você emasculou ele, em outras palavras, emascular é cortando isso. É o significado de emascular. Conte como foi isso no teu desespero, na tua fúria. Como eu disse, doutor, eu estava muito transtornado, estava muito louco, com ódio, com raiva. Eu pensava nas mensagens, eu remoía aquilo dentro de mim, e o que mais me doeu de tudo que eu vi foi quando ele faz a afirmação que ele estuprou ela. De novo, preciso que isso fique consignado porque é muito importante. Comi ela, kkkk, eu me lembrava dessa palavra, a mensagem, comi ela. Sim, eu peguei e emasculei ele. Depois disso, eu fui em direção do carro e peguei o órgão dele e joguei numa parte de uma baixada que tinha umas árvores. A baixada tinha só umas copas de árvore. Você chega no carro e joga para longe. Sim. Pois bem. Na verdade, já partindo para o final, teve um ou dois dos rapazes ali que depois disso desceram do carro, enfim. Como foi essa parte? Quando eu joguei o órgão dele, essa árvore, eu olhei e eu vi que um dos meninos estava na frente do carro vomitando. Esse menino que vomitava era o meu genro David. Me lembro de ter visto isso. Outra coisa que eu vou te falar que é importante aqui para ajudar, porque isso vai ser debatido na frente. Lá no passado, no processo, se você deu versão diferente, foi por quê? Na verdade, eu fui instruído pela minha defesa anterior, pelo advogado anterior que eu tinha contratado, a falar aquilo, a mentir. Mas hoje eu vim aqui para falar a verdade. Nenhuma vírgula do que eu disse não aconteceu. Tudo que eu disse aconteceu. É a mais extrema verdade de todos os fatos. Se eu falei outra coisa foi porque eu fui induzido pela defesa anterior, a qual não me representa mais. Pois bem. Há quanto tempo o senhor está preso? Eu estou preso há exatos 5 anos e 6 meses. 5 anos e meio. Nesse tempo o senhor foi impedido de ter contato com a sua filha, Alana, e com a sua mulher. É correto? Não é correto? Eu fiquei sem poder ver a Lana, meu bebezinho, meu neném, meu totinho, minha família. Fiquei sem poder ver minha mulher. Sofri dentro da cadeia, fui torturado, apanhei, choque, afogamento.
cacetete nas costas, fiz laudo para me poder provar o que aconteceu. São 5 anos e meio de tortura, preso, sem poder ver minha família. Não é fácil. Agora, recentemente, o senhor conseguiu ver a Cristiana e a Alana, porque o Tribunal de Justiça deferiu um pedido de morte. Como foi esse reencontro com elas? Foi um trabalho árduo e competente da defesa desse doutor que vos fala, que conseguiu a decisão e autorização para mim poder ver minha esposa, para mim poder ver a minha filha Ana, eu queria muito ver. Só Deus sabe como é ficar longe de quem a gente ama por todos esses anos. Mas eu tive já 3 visitas pagando, foi bom, mas eu acredito que a gente precisa de muito mais visita para a gente poder entender tudo isso e compreender tudo que a gente está passando, tudo que se foi, tudo que a gente perdeu, toda a dor, todo o sofrimento que ela vem passando, que a minha mulher passou, ficou presa, sendo vítima de tudo isso. Ela é vítima, ela ficou presa 11 meses, a Alana ficou presa 10 meses. Então é uma inversão de valores a gente ver a vítima presa e a gente sem poder ver. Sábado eu vi a minha mulher, a primeira visita foi sábado passado, ela levou a Amanda para mim poder ver, foi bom, a gente se abraçou, a gente se beijou, a gente conversou, a gente se ama muito, nosso amor é uma coisa fora da curva. Eu acredito que a gente é predestinado a ficar com outros, porque a família é o bem mais importante que a gente tem. A família vai acima do dinheiro, do poder, a família é tudo que a gente tem. Agora vou encerrar aqui minhas perguntas a você. A humildade permite chamar vocês a pergunta. E daí me parece que talvez os jurados e juradas tenham perguntas a nos fazer. Eu não vou mais poder falar pelo regimento, pelas normas. Eu peço que você seja muito sincero com as respostas. Se tiver alguma leitura, se tiver juradas. Perfeito? Sim, senhor. Então, pelo conselho de sentença de uma pergunta, do jurado. Eu posso pedir uma questão de jurado aqui? Considerando que o Ministério Público entende o direito da ampla defesa, é um direito sagrado, um direito, mas como todo direito não é absoluto. E eu acho que ele esbarra à medida que se impõe crime em alguém. E pelo que eu vi claramente, está tendo uma imputação aqui de um crime a um advogado operante aqui no estado do Paraná, que é o doutor Caledônio, que foi o advogado dele no início. Então eu gostaria que fosse extraído dessa parte do depoimento e encaminhar ao doutor Caledônio para que ele tenha conhecimento do que foi dito dele aqui, para eles querendo tomar providências. Porque foi imputado um crime a ele, no direito de defesa. Então eu gostaria que fosse extraído, fosse encaminhado a ele, fosse notificado isso. Eu acho que eu faria isso pelo senhor se alguém imputasse um crime ao senhor. Essa palavra que ele apresentou a questão fiscal. Mas não, ele falou que foi instruído a mentir no processo. Mas ele pode mentir. Mas o advogado não pode instruir. O advogado não pode instruir. Não vamos discutir isso. Eu só vou pedir para ele é que se ele quiser, ele pode. Eu faria isso pela senhora, pela senhora. Você toma as providências e sabe entender que deva tomar. Sim, eu acho que é importante. Só que não precisa falar alto para o jurado. Não, eu tenho que falar, porque no júri a gente tem que falar. Vai. Pedido que a assistência da acusação ratifique. Tem a vontade, o senhor não se É porque no júri tudo tem que ser dito na hora que eu começo. Vamos às perguntas do jurado? Vamos. A gente pode postar isso
pessoa dele. Tá. Qual seria exatamente o Ele instruí-lo a voltar para a verdade. Isso aí vai contra ele, é uma prova que você só o réu faz isso, mas a advogado, se você não entender, Você vai no logo. é só assim. Você está falando depois do réu? Não, só funciona. Só um minutinho. Você Eu consegue vou fazer a referência que eu fiz aqui desde o início, quando nós iniciamos o julgamento. Não há condição alguma, em absoluto, não há condição de se promover aqui um bate-boca, debate com isso, e eu vou ler. Quando se tenta aqui de alguma maneira falar mais alto que o outro, isso não é exercício no Ministério Público, assistência ao Ministério Público, tão pouco exercício de defesa, isso é mal educação. Então eu não vou permitir mais esse tipo de coisa, porque não dá para se instalar aqui literalmente um bate-boca. Então, eu vou repetir a pergunta que eu fiz aqui ao Doutor de Justiça, depois, se for o caso, eu passo a palavra para assistência, ela fala todos os assuntos, e depois, se for o caso, também eu faço as intervenções, ok? Então, doutor João Milton, novamente, o senhor tem a palavra, a respeito ao que eu já, enfim, aqui mencionei o senhor. Eu quero dizer o seguinte, que eu aqui, inclusive em consideração, até com a presença da que eu ouvi aqui, todas as vezes, que o senhor Edson falou aqui que faltou com a verdade no primeiro depoimento, porque teria sido instruído por um advogado a fazer isso. Eu entendo que é um direito do advogado ter conhecimento do paciente dele, até porque, por lealdade aqui, a todos os advogados, mas isso para qualquer um. E a não ser que o senhor entenda que é normal um advogado instruir a pessoa mentir. Então, eu gostaria que o advogado fosse notificado, que fosse encaminhado uma cópia, mas isso eu mesmo posso fazer, encaminhar essa cópia do advogado para ele ter conhecimento. Eu só estou dizendo que o Ministério não tem que pedir para postar isso nada no primeiro momento, porque no júri a gente tem que falar as coisas na hora que a gente tem que ser sob pena de prejuízo. Bem, doutor Milton, você de novo, muito direto com o senhor. Eu entendi perfeitamente seu requerimento, eu fiz um questionamento, qual seria o crime imputado pelo acusado em relação ao advogado que protestava? É só essa pergunta. Tentativa de fazer uma fraude processual. O senhor entende que é uma fraude processual? Sim. Perfeito. Então, doutor Milton, pela assistência, o senhor tem alguma consideração a fazer? Apenas, excelência. E a acusação ratifica em cópia, mais uma vez, o posicionamento do doutor João Milton. Perfeito, aqui. Doutor Elias, é só para o senhor que eu vou questionar isso, foi o seu cliente que fez essa afirmação, o senhor tem algo a dizer? Excelência, o que eu quero dizer é que essa manifestação é só para tentar desfocar. Eu não entendi por que o acusado confessou, o Ministério Público tinha que estar feliz, não está feliz porque ele não confessou. Sabe por quê? Não, mas ele quer Doutor Elias, só um minutinho. Eu vou ser um enfático com o senhor, assim como promotor de justiça para julgar da assistência. Eu fiz uma indagação ao senhor, se o senhor quer se manifestar a respeito do que disse o promotor de justiça enquanto a comunicação. Não é espaço que o senhor faça exposição ao jurado, certo? Então o senhor tem a palavra. Eu vou terminar de falar, eu passo a palavra para o senhor e só o senhor fala. O senhor quer se manifestar a respeito disso ou não? Se o senhor quiser, então o senhor tem a palavra, certo? Mas os limites que eu concedi aqui. Eu fiz uma pergunta ao meu cliente, se outras vezes ele se apresentou espontaneamente, se naquele momento alguma coisa que seja um pouco diferente do que ele está dizendo hoje, se vale lá ou se vale aqui. Essa foi a minha pergunta. Daí ele sozinho respondeu. Lá eu falei coisas orientadas pelo meu advogado. Ou seja, a estratégia da época poderia ter sido uma, a estratégia hoje é falar a verdade. Então, é só isso. A ilação feita não tem culpa dessa ilação. Eu não posso ser questionado pelo que ele entende. Eu sou questionado pelo que eu digo. Ele entendeu assim, não entendeu bem.
Penso eu. É essa a minha manifestação. Tá certo, eu agradeço então. Só uma provocação, e esse é o posicionamento que eu tenho. Tem tendência diferente, reconheço aqui, nós temos divergências separatista, mas eu, pelo menos, não localizo dispositivo algum na Constituição, do Código de Processo Penal ou de qualquer outra legislação, pessoas acusadas, independente do processo criminal ou de outra natureza, têm direito de mentir. Eu não verifico que isso ocorra. O que nós temos sim é direito ao silêncio. Então há a possibilidade de ficar em silêncio, não tem problema em relação a isso, não há ressalva, mas uma vez que se entende a caso de falar, não há direito ao mentir. O que acontece é que na nossa legislação não há uma sanção para isso. Se houver mentira, pode ser reprovável moralmente, mas não há aqui uma sanção prevista em lei para quem assim procede. Esse é o primeiro. O segundo, o acusado aqui, Edson, eu ouvi atentamente esse trecho da registrada em áudio e vídeo, mencionou aqui, quando indagado pelo defensor se as versões que foram dadas no processo coincidiam com o que foi dito aqui hoje, disse ele que não, e ele explicou que, essas são as palavras dele, se não estiver enganado, que ele mentiu porque foi induzido, orientado por então advogado do patrocinado, e que não teria sido aquilo exatamente o que aconteceu e que hoje ele conta, segundo a versão dele, o que efetivamente corresponde à verdade. Edson, em relação a essa matéria de fato, há algum equívoco na parte disso? Vamos senhor permitir. Perfeito, ok. Dando prosseguimento, o que foi questionado aqui pelo Promotor de Justiça, ou melhor, que foi inquirido, é que se comunicasse o advogado mencionado para que adotasse a providência que fosse cabível. Eu no início aqui não admiti que tenha sido exatamente de uma forma processual. Desculpa, o cara está incorrigido. É calúnia de forma, ele está sendo caluniado. Perfeito. Porque a forma processual é ação pública. Eu digo assim, eu vi uma difamação, uma calúnia, um advogado, que se o ofício do senhor eu ia fazer a mesma coisa. Ok, então, nesse ponto, parece que o senhor está de acordo comigo. Realmente, eu não verifico que seja de uma forma processual, mas uma comunicação que não privada. E aí cabe ao interessado adotar a medida que for necessária. Se o senhor entender que é caso de comunicar com a gente seja, o senhor pode fazer isso com o Ministério Público, por benefício, ou por outro meio que se faça necessário. Então, o juiz aqui não se verifica qualquer providência tenha que ser adotada. Então, eu prossigo aqui com as perguntas que foram encaminhadas pelo Conselho de Sentença. Edson, foram encaminhadas aqui na verdade, dois jurados aqui encaminharam algumas perguntas, certo? E eu faço para o senhor aqui primeiro. Faça a leitura da maneira mais por caso, depois a gente tenta fazer uma espécie de correção para o estilo jurado. Primeiro, Edson, você se arrepende? Eu me arrependo sim, mas a situação dos fatos que causaram isso não foram feitas por mim. Eu não procurei isso. Eu não saí com o carro matar um inocente, eu não mexi com mulher de ninguém, eu não mexi com criança, eu não fiz nada. Eu estava na minha casa, no meu lar, no meu momento. Quem criou tudo o que aconteceu foi o Daniel. Eu tenho certeza que se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse respeitado as pessoas, respeitado a mulher, respeitado o ambiente, nada disso teria acontecido. Nós teríamos festado e cada um teria ido para sua casa. Edson, pelo jurado que foi feito pela justiça suficiente, a pergunta é que Edson se arrepende, né? A gente concordaria uma resposta sim ou não, explicar o porquê. O senhor quer responder ou o senhor tem conhecimento? Doutor, o que o senhor me perguntar e os jurados, eu vou responder com a verdade. Sim, eu quero responder. Dá para o senhor reformular a pergunta, por favor? Eu faço a leitura da maneira que está, né? Você se arrepende disso? Sim. Perfeito. Ok, seguimos aqui com a outra pergunta. Se houvesse uma segunda chance de viver aquele momento, o que o senhor faria? Essa pergunta. Sem sombra de dúvida, se eu pudesse voltar lá atrás, é lógico que eu faria diferente. Porque se você parar para pensar, uma onça, quando um outro animal vai atacar o filhote dela, o que ela faz? Ela protege. Eu só quis proteger
diferente. Porém, eu ia defender a minha família. Se eu tivesse que entrar na frente de uma bala pela minha família, eu entraria. Porque a minha família é tudo para mim. Então, com certeza, eu faria diferente, porém eu defenderia uma mulher em estado de vulnerabilidade. Ela podendo ser a minha mulher ou a minha filha. Pelo jurado que formulou as perguntas, pelo jurado, ok? Algum acréscimo? Tranquilo. Seguimos então. Outra pergunta pelo jurado que foi identificado. A Evelyn foi obrigada a ficar na sua casa e ajudar a limpar a residência? Sim. O senhor quer falar mais a respeito disso? Não. A pergunta é se o senhor ameaçou a Carol para mudar o depoimento ou a ficar em silêncio, e também os demais envolvidos? Não, jamais, eu não fiz isso. Não fiz isso. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queria dizer a respeito dessa particularidade, inspetor, aqui em relação a ter ameaçado alguém para não falar ou ficar em silêncio? Sou profissional, doutor. Se eu tiver uma adendo ou outra situação, Tá. sim. Ok. Você pegou a faca em casa